Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Que é o professor Wagner de Geografia. Estou aqui para mostrar justamente os principais assuntos que vão cair na nossa prova global do primeiro ano, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem muita enrolação. Primeiro assunto, tá certo? Vai ser daquele nosso primeiro capítulo, referente ao quê? As categorias de análise da geografia, tá certo? Espaço, território, lugar, paisagem, região, entre outras, aí que a gente vai ter. Mas não vou trazer aqui nesse vídeo, porque a gente já viu em sala de aula, a gente já discutiu em sala de aula, fez exercício, fez prova parcial sobre esses conceitos, e eu não vou debater de novo. O que eu vou trazer aqui para vocês vai ser justamente os próximos capítulos, os capítulos que a gente viu com uma certa rapidez, digamos assim, e não nos levamos ao quê? Um aprofundamento muito grande. Então, ó, o primeiro assunto é justamente rotação e a duração do dia. Os movimentos que a Terra realiza. Isso é um assunto lá do sexto ano, pessoal. E o movimento de rotação nada mais é do que o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. A Terra tem um eixo de inclinação cerca de 23 graus e 27 minutos, basicamente, tá certo? E ela gira em torno dela mesma no sentido que oeste para leste. Sempre vejam as setas, todas as imagens vão trazer setas, caso você esqueça o sentido aí desse movimento, justamente oeste para leste. Quais são as consequências, pessoal, desse movimento? A consequência desse movimento é simples, tá certo? A consequência desse movimento, por exemplo, é a duração do dia, é a duração da noite, é o quê? São as convenções dos fusos horários, como é que essa luz solar vai se distribuindo ao longo da Terra, de acordo com a faixa de hora do dia, tá certo? Esse é o movimento, tá certo? De rotação, responsável pelos dias e pelas noites. Beleza? Sabendo que a Terra gira em torno dela mesma, ela também, pessoal, ela vai ter o seguinte, uma variação na luz solar. Tá certo? De acordo com a latitude. Que é latitude? Latitude é a distância em graus com relação à linha do Equador. Seja ela de 0 a 90 graus norte, seja ela de 0 a 90 graus sul. Olha aqui a linha do Equador. Vai dividir um no hemisfério norte e hemisfério sul. Beleza? De acordo com as latitudes, pessoal, a luminosidade solar ela vai ser diferente. Por exemplo, onde nós estamos, aqui na zona tropical, na zona equatorial, é a zona que mais recebe os raios solares, tá certo? Raios solares recebem de forma direta, tá bom? Não tem nem um ângulo aí, não. O que acontece? A nossa variação de energia solar vai variar muito pouco. Geralmente vai ser 12 horas dia, 12 horas noite. Beleza? Só em alguns momentos do ano que a gente vai variar alguns minutos. Você percebe, tem momentos que o dia vai durar mais, tem momentos que o dia vai durar menos, tá certo? Isso tudo com base na faixa de latitude. Por exemplo, eu mostrei na sala o sol da meia-noite. O que é isso, o sol da meia-noite? Existem lugares do mundo, nessas altas latitudes, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, que passam determinados períodos do ano simplesmente todo com luz solar. E simplesmente o sol só vai aqui, ó, no horizonte, mas nesse movimento ele não se põe durante seus verões. Já durante o inverno é totalmente o oposto, fica tudo no escuro, tá certo? Então é bem interessante essa questão aí da luminosidade solar de acordo com o ponto da Terra, beleza? Sabendo que a Terra gira em torno dela mesma, ela também gira em torno de quem? Do Sol, pessoal, certo? A gente faz um movimento que a gente vai chamar de quê? Movimento de rotação, certo? Esse movimento de rotação ele não é perfeitinho assim não, viu? Como mostra nos desenhos. Ele é um movimento de elíptica. Ou seja, essas pontas aqui, essas extremidades, elas são bem mais, como é que eu posso dizer, mais esticadas. A verdade é essa. Como se fosse um ovo, esse movimento. Esse movimento não é um ciclo perfeito, não. Tá certo? Não é um bambolezinho bem perfeito, não. Tranquilo? E quais são as consequências desse movimento aqui, ó, de translação da Terra? As consequências são simples, pessoal. As consequências são as seguintes, ó. A gente vai ter, por conta do eixo de inclinação da Terra e por conta desse movimento de translação, a gente vai ter a duração do ano, a gente vai ter as 4 estações do ano, sendo elas primavera, verão, outono e inverno, tá bom? E o que é que acontece? Tem uma questãozinha bacana, que é o seguinte, ó. Além da rotação, a Terra realiza um movimento de translação, descrevendo uma órbita ao redor do Sol. A duração de uma órbita completa é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Mas, por convenção, a gente arredonda e fecha ali nos 365 dias. O que a gente faz? Faz o seguinte, a cada 4 anos,
aquelas 6 horas restantes, a gente vai somando até chegar nas 24 horas e adiciona um dia a mais no nosso calendário, que a gente vai chamar do ano bissexto. Vai adicionar ali no mês de fevereiro. Tranquilo, pessoal? No espaço, como é que isso acontece? Aqui sim dá uma elíptica, pelo menos parecida. Tá certo? No espaço, como é que isso vai ocorrer? Tá aqui a Terra, tá aqui seu eixo de inclinação, perfeitinho. Olha só esse exemplo. 20 a 21 de março, basicamente, a gente vai ter o quê? O início da primavera no hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul. Se passou 3 meses, a gente vai chegar aqui, ó, em junho, e a gente vai ter justamente os solstícios, onde a gente vai ter o eixo de inclinação mais propenso aí para o Sol, a gente vai ter uma diferenciação aí como é que eu posso dizer, nas estações do ano. Vamos lá observar, por exemplo, nesse momento aqui, a gente está vendo, olha, o hemisfério sul entrando no inverno, nosso inverno aqui, ó, beleza? Lá no dia 20, 21 de junho, e o hemisfério norte entrando em quê? No seu verão. Se passou 3 meses, chega o quê? Os equinócios, a equidade, tá certo? Olha aqui o eixo, ó, de inclinação. Vamos estar recebendo novamente a mesma quantidade de energia solar, hemisfério norte e hemisfério sul. Dessa forma, a gente vai ter o que a gente chama de equinócios. Nesse momento aqui, chegando em 22 de setembro, a gente vai ter o equinócio da primavera. Início do outono no hemisfério norte e início da primavera aonde? No hemisfério sul. Estamos saindo aqui do inverno, vamos chegar aonde? Na primavera. Se passou mais 3 meses, a gente vai chegar ao nosso verão. Olha aqui, ó. 20 ou 22 de dezembro, solstício de verão, onde? No hemisfério norte. Ou melhor, no hemisfério sul. Perfeito? Desculpa aí. Início do inverno no hemisfério norte, tá certo? E do verão no hemisfério sul. Eu gosto de mostrar muito a questão dos filmes de Natal. O que é vendido do Natal para a gente? O Natal é vendido como neve, é vendido daquelas plantas e árvores coníferas, tá certo? Todo aquele ambiente de hemisfério norte. Porque lá é justamente inverno, lá vai ter essa presença dessas 4 estações bem definidas, a neve, coisa do tipo, coisa bem estadunidense, e ela é vendida dessa forma, o Natal. Mas quando a gente chega aqui no Brasil, está totalmente diferente. A gente vai ter o quê, pessoal? O solstício de verão no nosso país. Tá certo? Beleza, pessoal? Esse conteúdo. Prestem bastante atenção, vejam alguns vídeos, tá certo? Eu quero saber como ocorre esse movimento de translação, quais são suas principais consequências e suas principais características. Coisa simples, tá bom? E os fusos horários? Como é que ocorre isso? Bom, pessoal, os fusos horários foram criados para padronizar a contagem das horas no mundo. Tudo tendo Greenwich como referência. O planeta ele foi dividido, pessoal, em 24 zonas de 15 graus. Tá certo? O fuso horário é uma faixa longitudinal, tá bom? Delimitada por 2 meridianos, dentro do qual todas as localidades inseridas possuem o mesmo horário. Vejam aqui, ó. Tá certo? Temos as nossas faixas longitudinais. Esse aqui é a faixa 0 graus, onde vai estar aqui na Inglaterra, no bairro de Greenwich, lá em Londres. Tá certo? O meridiano de referência, o 0 graus. Beleza? Olha só. Para leste, aqui, ó, para esses países a leste, a hora vai ser positiva. Só não nasceu a leste, pessoal. Japão aqui sempre a gente toma como base. Só não nasceu a leste. Então, enquanto o sol está nascendo aqui a leste, no hemisfério oeste, simplesmente ainda é noite. Tá certo? Então, a gente vai ter diferenças de horário. Convencionou-se dividir a Terra em 24 faixas de 15 graus e, consequentemente, a gente criar aí a questão dos fusos horários. Tá certo? Olha só. O sistema de fusos horários ele surgiu com o objetivo de padronizar a contagem das horas no mundo, facilitando assim as comunicações, o comércio internacional e as viagens. Tá bom? O marco zero para essa contagem é o meridiano de Greenwich, que fica onde? No centro horário inicial. Isso aqui é lá no bairro, ó, Greenwich, mostrando como é que passa essa longitude aqui, a longitude de 0 graus, que vai justamente delimitar para leste horas positivas e para oeste horas negativas, tá certo? Quando a gente comparar fuso horário do Brasil aqui, ó, esse -3, com o fuso horário da Inglaterra, por exemplo, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar horas. Lá vai ser mais tarde, tá certo? Se a gente comparar aqui o Brasil no -3 com o fuso horário, por exemplo, que passa entre China ou entre Índia, a gente vai ter o quê, pessoal? Uma hora que a gente vai somar. Lá vai ser mais tarde. Tranquilo? Beleza? Agora, se for o contrário, se a gente for levar em consideração o fuso horário de Greenwich, pegar a hora lá de Greenwich,
for 10 horas da manhã, e aqui for, que vai ser que horas no fuso horário -3? Vai ser o seguinte, ó, se a gente tem aqui 10 horas, no fuso horário -1 vai ser 9, no fuso horário -2 vai ser 8, e no fuso horário -3, que está o Brasil, a maior parte, vai ser justamente o quê? 7 horas da manhã. Tranquilo? Prestaram atenção? É tranquilo demais, pessoal, essa questão dos fusos horários. 24 faixas, cada uma corresponde a 1 hora. Mas, Wagner, eu estou percebendo aí que o mapa ele não está seguindo, não, a faixa de longitude, perfeitamente, não. O que é que acontece? Existe, pessoal, dilemas e também situações políticas, tá bom? A gente não pôde fazer, assim, o fuso horário perfeito, de acordo com a longitude, no grauzinho certo, pelo seguinte, porque muitas cidades iam ficar cortadas, cidades de grande importância. Por exemplo, o fuso horário oficial do Brasil é quem? Brasília. Tá certo? Então, a gente tem que levar como base a capital. Por questões políticas, por questões econômicas, convencionou-se fazer dessa forma, não sendo exata a longitude, fazendo essas pequenas curvinhas que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Quando a gente clica, tá vendo aqui, ó? Opa, tem esse país, opa, tem essa ilha, opa, tem essa ilha que faz parte de outro fuso horário. Então, é assim que funciona. Tá certo? Tranquilo, pessoal? E no Brasil, como é que funciona essa questão dos fusos horários no Brasil? O Brasil, por conta da sua extensão longitudinal, ou seja, de leste para oeste, ele possui aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fusos horários. Por apresentar a grande extensão longitudinal, o Brasil possui partes do seu território localizadas em diferentes fusos horários, conforme é possível ver no mapa ao lado. Certo? A gente vai ter os fusos horários das ilhas, os arquipélagos de São Pedro e São Paulo, os arquipélagos de Fernando de Noronha. A gente vai ter a maior parte do Brasil inserido no fuso horário UTC, -3, tá certo? Brasília, Paraíba, por exemplo, Piauí, Bahia. A gente vai ter boa parte do norte e um pouco centro-oeste, com Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, estando aqui no fuso horário -4, ou seja, eles vão ter a hora atrasada com relação a gente. Se aqui na Paraíba for 10 horas, lá em Manaus vai ser, por exemplo, vai ser 9, certo? Que lá vai ser mais cedo. Se for no Acre, aí vai ser 8, tá certo? É assim que funcionam os fusos horários. O fuso horário civil brasileiro também foi decidido com base em uma convenção atendendo os interesses administrativos por parte do Acre, por exemplo. Teve seu fuso horário alterado em 2014, quando passou a adotar novamente o fuso -5, extinto no país em 2008. Essa região passou a ter 2 horas a menos do que a capital federal, horário de Brasília. E aí 3 horas a menos do que o fuso horário 2, que é o arquipélago de quê? O arquipélago de Fernando de Noronha. Tá certo? Isso aqui é um mapa mental que eu trouxe para vocês. Dei uma lida, tá bom? Para a gente ver direitinho como é que funciona e vocês lembrarem e fecharem a prova bem massa, tá bom? Outra questão também é essa distribuição dos raios solares, que eu já falei. Essas linhas aqui, ó, são as linhas de quê, pessoal? Opa, tá passando aqui, ó. São as linhas de longitude, viu? Prestem atenção. A gente está aqui com o ponto A e o ponto B estão na mesma faixa de longitude, porém em latitudes diferentes. Tá certo? Enquanto o rapaz aqui da latitude A já acordou para trabalhar, o rapaz aqui da latitude B ainda está dormindo. Certo? Ou seja, a gente está sem luz solar, melhor dizendo. Certo? Então prestem atenção aí e leiam o seu livro para vocês darem uma olhada bem massa. Ei, e vamos lá, latitudes e paralelos. O que é que são latitudes, pessoal? Latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície da Terra até a linha do Equador. Essas latitudes vão variar de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Com base nessas latitudes, a gente pode ver o seguinte: a distribuição da energia solar, a distribuição das zonas térmicas, zonas de alta latitude, zonas de média latitude, zonas de baixa latitude. Beleza? Tranquilo, é só vocês lembrar, tá certo, pessoal? Meridiano não. Paralelo de referência vai ser justamente o paralelo da linha do Equador, vai ser o 0 graus, vai dividir o mundo entre hemisfério norte e hemisfério sul, tá certo? Aí a gente vai ter as latitudes de 0 a 90 graus norte ou 0 a 90 graus positivas, mesma coisa, ou as latitudes de 0 a 90 graus sul ou negativas. Essas aí vão ser as nossas latitudes, os nossos paralelos. Beleza? E as longitudes, pessoal? As longitudes é só você lembrar dos fusos horários. A longitude agora ela vai ter como meridiano de referência. Tá vendo aqui as linhas, como é que vão? Essas linhas vão de norte a sul, cortando,
porém elas vão ser medidas de leste para oeste, certo? A gente vai ter o seguinte, meridiano de Greenwich sendo 0 graus, ele vai de 0 a 180 graus leste e vai de 0 a 180 graus oeste, tá bom? Com base nos meridianos, a gente vai localizar o quê, pessoal? Os horários, tá certo? A continentabilidade desse lugar e entre outras coisinhas a mais. Mas, resumindo, é basicamente isso. Ó. Latitudes são as linhas paralelas, que vão de 0 a 90 graus. Longitude são as linhas meridianas aí, que vão de 0 a 180 graus, sendo elas leste, e 0 a 180 graus, sendo ela oeste. Tá certo? Da mesma forma que temos norte positivo, sul negativa, nas latitudes, a gente também tem, pessoal, leste positivo e oeste negativo nas longitudes. Tá certo? Prestem minha atenção. Último assunto da nossa prova vai ser justamente o assunto de tipos de limites entre placas. A gente viu em sala de aula, por meio de apresentações, nossos amigos apresentaram aí muito bem, tá certo? Alguns nos apresentaram, eu estou ligado. E o seguinte, a gente vai cobrar em prova esses limites. Basicamente, são 3 tipos de limites de placas tectônicas. São os limites convergentes, divergentes e transformantes. Convergente, pessoal, o próprio nome está dizendo, é uma questão propriamente de interpretação. As placas tectônicas vão se chocar, vão convergir, vão se encontrar, tá certo? Aí, esse tipo de movimento convergente, ele pode ser de alguns tipos. A gente pode ter um encontro de 2 placas tectônicas continentais. E o encontro dessas placas tectônicas continentais pode dar origem a cordilheiras de montanhas. Por exemplo, ocorre com a colisão entre 2 placas continentais. A cordilheira do Himalaia, situada no continente asiático, teve origem a partir do choque de 2 placas continentais, a placa indo-australiana e a placa eurasiática. Vejam aqui, ó, certo? Quando há um movimento entre 2 placas tectônicas convergindo, sendo elas continente com continente, a gente vai ter um dobramento, certo? Vão dobrar e vão ter esse dobramento rochoso na colisão e vão resultar em quê, pessoal? Em cordilheiras de montanhas, tá bom? Isso é um movimento convergente. Esse movimento convergente, ele também pode ser assim, ó, movimento de uma placa oceânica, que está ali carregada com o oceano, com a placa continental, tá certo? O resultado do choque entre 2 placas oceânicas, foi o seguinte, ó, esse tipo de colisão ocorre, por exemplo, na costa oeste da América do Sul, aqui no nosso país vizinho, lá no Chile. Olha, onde a convergência entre 2 placas, sul-americana e a de Nazca, origina a Cordilheira dos Andes, que é pontilhada por uma cadeia de vulcões, muitos deles ativos. Nota a ilustração que esse tipo de colisão, a crosta oceânica mais densa, é empurrada em direção ao manto, formando uma zona de subducção. A zona mais densa é a zona do oceano, tá certo? Ela é mais pesada. Por isso ela vai descer aqui, ó. E essa zona de subducção, essa rocha que estava aqui, ela vai descendo, vai chegar lá no manto, vai chegar nas profundezas terrestres e simplesmente vai ter uma zona de subdução. E essa zona vai ser o quê? Vai ser nada mais, pessoal, do que o mergulho dessa placa sobre outra e a formação de vulcões, a formação de um ambiente sísmico ali ativo, tá certo? E o limite convergente, quando ocorre entre 2 placas oceânicas, oceano com oceano, 2 placas estão lá no oceano, como é que acontece? Tá certo? O terceiro tipo de convergência, pessoal, ocorre entre 2 placas oceânicas e tem como consequência a formação de vulcões submarinos ou fossas oceânicas e ilhas vulcânicas. A colisão entre placas do Pacífico e placas das Filipinas formam as fossas marianas, paralela às ilhas marianas, tá certo? Assim como no caso anterior, nesse também ocorre a formação de zona de subducção, na qual a placa mais densa é difundida no manto. Vejam aqui como é que ocorre isso. Placa mais densa, ela vai descer, certo? Essa aqui, nesse caso, e vai ocorrer esse processo que a gente chama de zona de subdução. Os principais características e as principais resultados são isso: formação de ilhas, formação de fossas, tá certo? Lá nos oceanos. Beleza? E as placas divergentes, pessoal, como é que ocorre esse limite divergente? O próprio nome está falando. Estão se divergindo, elas estão se separando, tá certo? Quando ocorre esse processo de afastamento das placas, favorece o que? O afloramento do magma. Está abrindo essas placas tectônicas, o magma ele simplesmente vai aflorar. Vai trazer o seguinte, pessoal, nessas áreas, terremotos e vulcões também ocorrem, mas com menor frequência.
de magnitude do que nos limites convergente transformante. Esse tipo de limite pode acontecer entre qualquer tipo de placa, esse movimento aí divergente. Vejam aqui, ó. A gente vai ter o movimento divergente, por exemplo, entre oceânica e oceânica. Duas placas tectônicas oceânicas vão estar se divergindo, vão estar se separando. O que acontece? Existe uma chamada dorsal oceânica se formando aqui. O magma vai emergir e vai formar mais rocha, vai formar uma dorsal, certo? Uma cordilheira ali de montanhas, às vezes não, mas sempre justamente no mar, no oceano, tá certo? Ó, a divergência entre as placas oceânicas provoca a expansão do assoalho marinho e a criação de dorsais. Ambos os processos originam-se pela irrupção, do magma no assoalho oceânico. Quando os cumes dessas dorsais atingem a superfície do oceano, formam-lhe o que, pessoal? Ilhas vulcânicas. Nesse caso, é também comum a ocorrência de vulcões submarinos e terremotos rasos, tá certo? Olha só, tá vendo aqui como é que ocorre esse processo? A gente tem uma plataforma continental, nível do mar, essas placas estão divergindo, estão se separando, e simplesmente o magma ele vai subir, ele vai emergir, vai formar aí essa dorsal oceânica. Tranquilo? E quando ocorre esse limite divergente entre duas placas continentais, o que é que ocorre? A gente vai chamar, pessoal, de formações de rifts, certo? Olha aqui, ó. Duas placas continentais divergindo. Formam esses rifts, esses vales, tá certo? Pode ocorrer, assim, também, quando ocorre na questão das placas oceânicas, a gente vai ter rifts, vales também, em oceanos. Olha aqui os rifts, tá certo? Formação desses espaços, dessas aberturas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Movimento divergente e convergente. E o terceiro limite é o limite transformante. O limite transformante é quando uma placa ela vai deslizar lateralmente aqui, ó, ao lado da outra. Esse limite é extremamente perigoso, porque esse limite geralmente ele vai ocorrer ocasionando um acúmulo de pressão muito grande aqui, ó. Uma falha muito conhecida é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, tá certo? E esse processo simplesmente de deslize lateral entre essas duas placas vai ocasionar o quê? O aumento ali daquela tensão, o aumento daquela tensão e simplesmente pode ocasionar terremotos gigantes, certo? Limite transformante são os limites onde ocorre deslize lateral, onde uma placa desliza ao lado da outra, tá certo? Esse tipo de limite ocorre quando duas placas deslizam lateralmente em direções opostas ao longo do sistema de falhas terrestres, sem haver o consumo nem expansão de nenhuma delas. A gente viu que, por exemplo, quando tem um limite convergente entre duas placas tectônicas oceânicas, a gente vai ter uma expansão ali, a gente vai ter um dobramento moderno. Nesse caso aqui, não vai ter nada. O que vai ter, pessoal, são perigos de terremoto muito fortes. Certo? Vai ter essas falhas, que a gente vai chamar, por exemplo, a falha de San Andreas. Beleza? Tranquilo? Olha aí o limite transformante aí. Bacana demais, pessoal. Movimento de deslize lateral. Tranquilo, pessoal? Esse aqui é a nossa revisão da prova do primeiro ano. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, estou disponível aqui no WhatsApp, certo? Estou me recuperando bem já. Estou conseguindo falar bem tranquilo, certo? Mas sem muito esforço ainda. Tranquilo, pessoal? Então, ó, vamos embora. Boa prova, fiquem bem e até mais.